Continuando a nossa série de vídeos sobre terminologia de grafos, hoje vamos falar sobre grafo completo. O que é um grafo completo e qual que é a importância dele? E algumas aplicações relacionadas a grafos completos, tá bom? Então, para aprender esse conceito que é fundamental para a teoria dos grafos, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. E o que é um grafo completo? Um grafo completo é um grafo simples, quer dizer, que não tem laços nem arestas paralelas, onde cada par de vértices está diretamente conectado por uma aresta. Quer dizer, todo mundo está ligado a todo mundo. Ele é representado pela letra K. K vem do alemão complet, tá? Então por isso que é K. E eu vou ter, por exemplo, o K1, K2, o K3, o Kn, representando um grafo completo. Então, sempre que eu tiver a letra K relacionada a grafos, quer dizer que é um grafo completo. E sobre o K? O que é o Kn? Né? O N vai ser o número de vértices do meu grafo. Então, por exemplo, o K1 é um grafo que só tem um vértice. E como é um grafo simples, ele não vai ter aresta. Não tem muito sentido a gente usar K1, mas ele existe. O K2 é um grafo que tem dois vértices. E ele vai ter uma aresta ligando os dois vértices, que é a única aresta possível, que não é um laço nem uma aresta paralela, para ligar eles dois. Lembrando, né, que o grafo completo ele é simples. Mas a ideia do grafo completo ela fica melhor quando eu já tenho K3 para cima. O que é o K3? O K3 é quando eu tenho três vértices e todo mundo ligado a todo mundo. O K3, vocês podem ver, ele vai ser um triângulo. Todo mundo está ligado a todo mundo e eu só vou ter três arestas ali. O K4, são quatro vértices e, diferente do que você pode pensar, não é um quadrado. Por quê? Porque se fosse um quadrado, eu não estaria ligando o 2 com 4 nem o 1 com 3. Então, o grafo completo está ligando todo mundo com todo mundo. E nesse caso eu vou ter seis vértices. O K5 já é um pouquinho mais difícil de desenhar, ele tem cinco vértices. E se eu ligar todo mundo com todo mundo, vocês vão ver que eu tenho 10 arestas. E um ponto interessante, a forma que esse gráfico está representado não muda nada, tá? O K4, por exemplo, que eu mostrei para vocês, não importa muito como essas arestas estão dispostas, não importa muito como esses vértices estão dispostos. O que importa é que todo mundo está ligado a todo mundo. Se você está gostando desse vídeo sobre grafos completos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu falei para vocês, né, eu mostrei para vocês que um K3 ele tem três vértices e três arestas. O K4 tem quatro vértices e seis arestas. O K5 tem cinco vértices e 10 arestas. Então, o número de vértices é fácil, né? O K5 eu tenho 5 vértices, que é o K10 eu tenho 10 vértices. Mas o número de arestas, será que existe uma fórmula para esse crescimento? Será que se eu falar K10 eu vou saber exatamente quantas arestas ele tem? Ou K15 ou K100? Sim, existe uma fórmula. E qual que é essa fórmula? É a fórmula de Gauss, que mostra que o número de arestas aqui vai ser igual ao número de vértices vezes vértice menos 1 sobre 2. Por quê? Porque cada vértice vai estar ligado com todos os outros menos 1. Então, cada vértice eu vou ligar com todos os outros e vou dividir por 2. Por quê? Porque eu já conto os dois lados, né? Quando eu crio uma aresta, eu não conto os dois lados, é só uma aresta. E outra característica interessante do K é que, lembra que eu falei que um grafo tem o grau mínimo, que é o delta, deltinha, delta minúsculo, né? E o grau máximo, que é o delta maiúsculo. Num grafo completo Kn, o delta minúsculo desse grafo e o delta maiúsculo, quer dizer, o grau mínimo e o grau máximo, é o mesmo. E é exatamente n menos 1. Então, por exemplo, um K5, todos os vértices vão ter grau 4. Todo mundo vai ligar com todos os outros. E nesse caso, como todos são iguais, né? Então o mínimo e o máximo vai ser 4. Então, se eu souber que meu grafo é completo,
quer dizer que o grau mínimo e o grau máximo vão ser os mesmos e vão ser exatamente n-1. E com esse conceito, eu consigo descobrir uma coisa interessante. Qual que é? Quantos grafos simples distintos eu tenho com n vértices? Primeiro, por que simples, né? Porque, por exemplo, se eu tenho dois vértices e colocar um monte de arestas paralelas, eu vou ter diversos grafos diferentes. Então, vão ser infinitos. Da mesma forma, laços. Eu posso colocar milhões de laços ali num vértice que eu vou ter infinitos grafos. Mas se os meus grafos são simples, aí eu já não vou ter infinitos. Existe um número finito de vértices que eu posso ter. E se você observar bem, por exemplo, num grafo de tamanho 4, com 4 vértices, o menor vai ser o N4, quer dizer, onde eu tenho 4 vértices e nenhuma aresta, e o maior vai ser o K4, onde eu tenho 4 vértices e 6 arestas. Mas aí, quantos distintos eu tenho? Se você pensou um número perto de 6 ou 7, infelizmente você errou. Por quê? Porque eu tenho muitas possibilidades de grafos aí. E por que eu tenho muitas possibilidades? Porque para cada par de vértices, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco uma aresta, ou eu não coloco. E essa combinação vai me dizer quantos vértices eu tenho. Então, como é que eu descubro quantos grafos eu tenho? A fórmula é muito simples. E2 elevado a n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a n ao quadrado menos n sobre 2. E o que é essa parte do expoente? Essa parte do expoente é o número máximo de arestas que eu vou ter, por exemplo, num grafo de 4 vértices. Vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16, menos 4, que dá 12, dividido por 2, que dá 6. Lembra que eu tenho 6 arestas aqui num gráfico com 4 vértices? E por que o 2 embaixo, o 2 na base? O 2 na base é porque eu posso ter para cada uma delas sim ou não. Então a resposta vai ser 64. Quer dizer, se eu tenho 4 vértices, com 4 vértices, eu tenho 64 possíveis grafos simples que eu posso escrever com 4 vértices. No exemplo passado, eu mostrei para vocês que se eu tenho 4 vértices, eu vou ter 64 possíveis grafos com esses 4 vértices. Só que, para não ficar muito complicado, né, representar 64 grafos, eu vou facilitar um pouco e vou perguntar para um grafo com 3 vértices. Um grafo de 3 vértices, quais são os possíveis grafos que existem com 3 vértices? Grafos simples. Como é que eu respondo isso? Um gráfico com 3 vértices, que é um triângulo no máximo, né? Ele vai ter 3 arestas. Ah, professor, é só desenhar. Tá bom, mas se eu não quisesse desenhar, eu podia calcular. Qual que seria? N ao quadrado, que vai dar quanto? 3 ao quadrado, que dá 9. 9 menos 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a fórmula funcionou. Então, um gráfico com 3 vértices, eu vou ter 3 arestas, no máximo. E quais são as possibilidades que eu vou ter? As possibilidades eu descubro quando eu faço o conjunto potência. Essa ideia de conjunto potência eu já falei no meu curso de matemática discreta. Quer dizer, quem já é antigo do canal já sabe. E se não souber, pode voltar um pouquinho lá, eu vou deixar o link aqui, que eu explico esse conceito. Mas para facilitar, eu vou mostrar agora para vocês. O conjunto potência é o conjunto dos subconjuntos. Então, nesse caso, quais que são os possíveis subconjuntos? O primeiro possível subconjunto de arestas é o conjunto vazio, representando que eu não tenho nem uma aresta. Então, é um grafo com 3 vértices sem nenhuma aresta. O segundo é ligando o V1 com o V2, quer dizer, tendo só uma aresta, V1, V2. Quer dizer, um segundo grafo diferente. O terceiro é ligando 1 com 3, V1, V3. O quarto é ligando o 2 com 3, somente o 2 com 3. E agora acabaram as minhas possibilidades de ligar só um, né? Ter somente uma aresta. Agora eu vou usar as possibilidades com duas arestas. Quais são? Eu vou ligar primeiro 1 com 2 e o 2 com 3. Então, é um gráfico que tem duas arestas. A outra possibilidade é 1 com 2 e 1 com 3.
que também tem duas arestas. A terceira possibilidade, nesse caso, é 1 com 3 e 3 com 2, que também tem duas arestas. E agora eu acabei as possibilidades com duas arestas. Já fiz com zero, só tinha uma. Fiz com uma, que tinha um 3. Fiz com duas, que tinham 3. E agora só falta uma, que são as três arestas. Quer dizer, o grafo completo. E esse foi o nosso vídeo sobre grafos completos. E como eu já falei antes, em um grafo completo, todos os vértices têm o mesmo grau. Por exemplo, num K5, todos os vértices vão ter grau 4. Num K3, todos os vértices vão ter grau 2. Mas agora vem uma pergunta. Será que somente em grafos completos todos os vértices têm o mesmo grau? Ou será que existem outros grafos que não são completos, mas que mesmo assim todos os vértices dele têm o mesmo grau? E é isso que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estudar sobre grafos regulares. Então, para não perder esse conteúdo, assista o nosso próximo vídeo da playlist. Até mais!